Alô, alô, pessoal, boa tarde, boa tarde. A gente está aqui para poder fazer a correção da sua prova, tá? Então, se você ficou com dúvida lá na sala de aula, quando eu fiz a correção aqui, a gente vai deixar essa aula gravada de maneira que você possa revisar aí as questões que você não conseguiu fazer, tá bom? Então, vamos lá dar uma olhada na prova, tá? Aqui está com um PDF lá da nossa prova e a questão número 3 desse tipo que eu estou aqui é uma questão que fala o seguinte: as ligas de solda mais comuns são misturas de estanho e chumbo. Duas dessas ligas são representadas pelas siglas 6337 e 6040. Nessas siglas, o primeiro número representa a porcentagem de estanho presente em cada mistura e o segundo, a porcentagem de chumbo. Os gráficos mostram as duas curvas de aquecimento dessa liga e ele está perguntando, a partir dessa análise, se elas são misturas azeotrópicas, misturas eutéticas ou se são substâncias puras. Então vamos lá. Bom, para ser substância pura, eu precisaria ter os dois patamares de fusão e de ebulição constantes. E a gente não tem esses dois patamares aí em nenhum dos dois gráficos, então a letra E ela é uma proposição errada. Eu tiro ela daí da nossa jogada, tá bom? Aí nós temos que na mistura 60-40 não há nenhum patamar da mudança de estado físico. Eles não são constantes. Então a mistura 60-40 ela não é nem uma mistura eutética, nem uma mistura azeotrópica. Ela é uma mistura comum. E, portanto, eu elimino a letra D e elimino a letra C. E agora a gente precisa identificar esse gráfico aí da mistura 6337, que tipo de mistura ele é? Quando a gente aprendeu lá, a gente viu que a mistura eutética, tá? A mistura eutética, opa, peraí, apagar aqui e fazer de novo. A mistura eutética era a mistura que tinha o ponto de fusão constante, e a mistura azeotrópica é a mistura que apresentava ebulição constante. No caso dessa substância aí, dessa mistura, aliás, a gente tem aqui, ó, o ponto de fusão constante, caracterizando então que a liga 6337 ela é uma mistura eutética, tá? Então com ponto de fusão constante. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. A questão número 4, ela me mostra um processo aí de separação de misturas, onde a gente está usando um equipamento chamado de funil de decantação. Então, esse é um dispositivo que a gente usa para separar misturas heterogêneas, onde a gente tem dois líquidos immiscíveis e um com maior densidade do que o outro. E aí, abrindo essa válvulazinha que está aqui, que ele está chamando de torneira, a gente vai deixando esse primeiro líquido aqui escorrer, esse líquido aqui escorre e a gente faz a separação da água e do óleo. Então esse processo ele é denominado decantação, tá? Então o nome desse equipamento é funil de decantação. Então esse processo de separação ele é de decantação, tá bom? Questão tranquila essa para vocês. Vamos seguir. Questão número 5, essa questão aí do Enem, na íntegra para vocês, sem nenhuma alteração. Essa a gente vai precisar fazer aqui alguns cálculos, então vamos fazer com calma, preste atenção. Caso você não tenha entendido, você volta o vídeo e assiste de novo, mas vamos lá. Então, ele coloca aí que a vitamina C, o ácido ascórbico, e que vai ter uma massa molar de 176 gramas por mol. Ele me diz que essa vitamina C, então, ela evita o escorbuto, que é uma doença pela ausência da vitamina C. Temos aí, então, outra informação que ele fala que um comprimido nós temos 3,6 vezes 10 elevado a 21 moléculas. Essa informação é importante. E nós temos aqui uma outra informação importante que ele me diz que 0,035 de ácido ascórbico em 100 ml de suco de laranja. De suco de laranja. E no final das contas, ele quer saber o seguinte: quantos comprimidos vão equivaler a determinado volume de suco de laranja?
Então ele tem que converter essas duas unidades, tá? Então a pergunta dele é a seguinte: 10 comprimidos equivalem a quantos litros de suco? Essa é a pergunta da questão, tá? Essa é a pergunta da questão, muito simples. 10 comprimidos equivalem a quantos litros? Então a gente vai dividir essa questão da seguinte forma: eu vou colocar aqui 176 gramas, que é a massa de 1 mol. Nós temos 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Então, isso aqui é 1 mol. Ele me disse que em um comprimido, nós temos, então, 3,6 vezes 10 elevado a 21 moléculas. Com isso, eu vou descobrir a massa que existe em um comprimido, a massa de vitamina que existe em um comprimido. Fazendo essa conta aqui, eu vou encontrar que X, pessoal, é igual a 1 grama. Para ser mais exato, né? Usando uma calculadora, que não é o que você vai fazer na prova, mas a gente na prova você vai encontrar que aproximadamente 1, eu tenho 1,05 gramas por comprimido, tá? Por comprimido. Ah, Júlio, eu não entendi que é por comprimido. É porque essa quantidade aqui, ó, de 3,6 vezes 10 a 21, é a quantidade de um único comprimido. Então, isso significa que essa é a massa de um único comprimido. Como a pergunta da questão fala sobre 10 comprimidos, então eu coloco aqui, opa, deixa eu mudar aqui minha canetinha. Deixa eu apagar isso aqui. Nossa pergunta está falando a respeito de 10 comprimidos. Então, significa que a gente vai ter aqui uma massa de aproximadamente 10 gramas. 10 gramas. Não vai afetar muito se você colocar 10,5 gramas, tá? Nós temos 10 gramas aí, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui. Eu vou apagar isso aqui. Eu vou pegar isso que está aqui e trazer para cá. Deixa aqui guardado, tá? E vamos agora fazer para o suco de laranja. Então, eu tenho o seguinte: 0,035 gramas é a quantidade que eu tenho em 100 ml de suco, tá bom? Vamos converter isso daqui para litro, para saber a quantidade que eu tenho em 1 litro, então 1000 ml, aqui eu tenho Y, tá? Vou fazer o cálculo e vou encontrar que Y é igual a 0,35 gramas por litro. Então, essa é a quantidade de ácido que eu tenho em um único litro, tá bom? Em um único litro. Ok. E agora, Júlio? E agora você vai ter que converter essas duas coisinhas, essas duas informações que você tem aí. O que a gente vai fazer agora é o seguinte: se eu sei que 0,35 gramas é a quantidade que existe em 1 litro, qual é o volume de suco, então, se eu tivesse 10 gramas? Tá aqui. Se eu tivesse 10 gramas. Tá? E essa é a última regra de 3 que a gente faz. Esse volume aqui ele vai ser de igual a 28,57 litros, o que significa, então, que o volume aproximado de suco, que vão equivaler a 10 comprimidos, é um volume de 30 litros. Essa é a resposta. Tá bom? Essa é uma questão que dava ali um pouquinho mais de trabalho para você, mas também sem dificuldade, essa vai ser a realidade do Enem que vocês vão encontrar. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Próxima questão. Questão número 6 fala a respeito da tabela periódica e ele me pergunta: a tabela periódica no formato utilizado atualmente é o resultado do químico de sobrenome, essa muito tranquila para você que estudou, Dmitry Ivanovich Mendeleev. Esse é o cara. Os outros todos vocês viram que foram cientistas que falaram a respeito de modelos atômicos. Olha lá, ó. Olha aí uma pontinha da primeira avaliação nessa prova. Tá aí, você conhecia todos eles, eliminaria todos eles. Então, Dmitry Ivanovich Mendeleev, tá? Próxima questão.
Questão número 7 fala, na comparação entre as famílias dos halogênios, família dos halogênios, nós estamos falando da família 7A, e a família dos metais alcalinos é a família 1A. Os halogênios vão apresentar valores mais altos de. Então, o que a família dos halogênios, do 7A, tem maior do que a família 1A? Por exemplo, eu vou eliminar de cara aqui o raio, porque a gente sabe que o raio ele aumenta para a esquerda e para baixo. Os elementos que apresentam maior raio na tabela periódica são os elementos que estão, então, do lado esquerdo e embaixo na tabela periódica, tá? Poder redutor. Poder redutor significa a capacidade de fazer, de promover uma oxidação, tá? Ou seja, poder redutor significa a capacidade de provocar uma redução, então ele sofre uma oxidação. Oxidação significa perder elétrons, tá? Então ele está querendo saber aqui quem é que perde elétrons com mais facilidade, tá? Então falar em poder redutor significa falar em perder elétrons, perder elétrons. E as espécies que perdem elétrons mais facilmente são as que têm o maior raio, que, como eu já tinha falado na letra E, são as espécies que apresentam e estão na família 1A e 2A. Eliminada essa daqui. Ponto de fusão, ele aumenta na família 1A e 2A, ele aumenta para as extremidades, então não dá para a gente afirmar, eu elimino aqui o ponto de fusão. A afinidade eletrônica é a capacidade de ganhar elétrons, é a capacidade de receber os elétrons, é a capacidade da gente ter a atração desses elétrons e, consequentemente, uma energia seria liberada no recebimento desses elétrons. Portanto, é essa a resposta aí, letra C, para a questão número 7. A densidade não é, porque a densidade ela aumenta para o centro da tabela periódica. Lembrando aí que eu falei para vocês que o elemento que tem maior densidade ele é o tungstênio, que é símbolo W. Então a gente tem essa característica aí, tá bom? Próxima questão, questão número 8. Considere o desenho a seguir, referente à tabela periódica dos elementos, as setas 1 e 2 referem-se, respectivamente, ao aumento do valor das propriedades periódicas. De qual propriedade periódica? Então, vamos pensar aí, então, tudo que está refere-se à seta número 1, então, aumentando para a direita da tabela periódica. Eletronegatividade aumenta para a direita? Aumenta para a direita. Ok. Raio atômico aumenta para a direita? Não, raio atômico não aumenta para a direita, não. Diminui. Então eu elimino a letra C e B de bola, tá? Potencial de ionização aumenta para a direita. Então eu fico ainda com as letras D e E. Então eu tenho aí A, D e E. Vamos olhar agora a letra A. De novo, mas agora a seta número 2. O raio atômico, ele aumenta de cima para baixo. Verdadeiro, verdadeiro. Já sabemos então que a resposta é a letra A. Vamos continuar. Eletronegatividade aumenta para baixo? Falso. Eletronegatividade aumenta para cima. Lá poderia ser a seta número 1. Potencial de ionização, a gente sabe que aumenta para cima. Então, tá falsa essa proposição aqui, questão número 8, letra A. Tudo bem, turma? Vamos nessa, continuando aí. Questão número 9. Entramos em distribuição eletrônica. Uma célula nervosa transmite um sinal por meio de um mecanismo de transporte de íon sódio fora da membrana celular e os íons sódios dentro da membrana. A configuração eletrônica para o íon Na. Desculpa, Na+. Temos aqui então que o Na ele é uma espécie que tem uma distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, tá? 3s1. Como a gente quer fazer a distribuição eletrônica do Na mais esse elétron que está aqui, ó, ele vai ser retirado. É elétron da camada de valência. Então, a configuração eletrônica do Na mais seria 1s2, 2s2, 2p6.
E isso daí nós temos como resposta letra A, ok? Tranquilão aí, né? Vamos nessa. Próxima questão. Mais uma vez, os elementos sódio, aí o flúor, os elementos químicos que compõem o fluoreto de sódio, utilizado na composição de algumas pastas de dentes, enxágue, etc, etc. Então, os subníveis mais energéticos dos elementos sódio e flúor, tá? Então, esses daí nós já vimos lá em cima. O sódio, ele termina a sua configuração em 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, eu vou botar aqui de outra cor, tá? Nós temos aqui, ó, nós temos aqui 3s1, é do sódio. Então, eu já sei aqui que B de bola não pode ser. Eu tenho aqui que C e D estão fora. Vamos fazer agora a distribuição do flúor. Tenho aqui a distribuição do flúor, que ela é 1s2, 2s2, 2p5. E aí eu vou destacar esse último subnível aqui, tá? Vamos colocar ele de vermelhinho também. Nós temos 2p5. E aí significa que a resposta da nossa questão é a letra E. Muito bom. Tranquilo até aqui? Muito legal essa questão, muito fácil também, tá? Vamos seguir o jogo. Questão número 11. O elemento selênio tem massa atômica igual a 78,98 Lu. Os dois isótopos mais abundantes do selênio é o 80 e o 78. Sobre esses isótopos de selênio, nós podemos, correto afirmar que, questão muito trabalhada em sala de aula por a gente, algumas vezes, como é que a gente resolve ela? A gente faz o seguinte: 78,96 é a massa atômica dessa espécie, então é uma média ponderada dos isótopos, tá? A gente vai fazer esse cálculo aqui da seguinte maneira: eu coloco 80 vezes a frequência com que esse isótopo 80 aparece na natureza, tá? Somo com 78, aqui é que deveria ser o colchete, então, aqui eu tenho 78, e aqui eu tenho 100 menos x. Okay. Ô, Júlio, por que você colocou 100 menos x? Eu não entendi. Eu te explico. Se a porcentagem de um é x e a do outro é y, eles têm que dar 100%. Tá? Então, isso significa que para eu ficar com uma única incógnita, eu vou isolar aqui o y e dizer que y é igual a 100 menos x. Tá? Então, vamos lá. Fazendo esse cálculo aqui, opa, esqueci de botar o 100 aqui embaixo. Fazendo esse cálculo, eu vou encontrar aqui que 96 vai ser igual a 2x, tá bom? X vai ser igual, então, a 48. Então, esse daqui de 48, ele é a espécie que tem 80U, é o isótopo 80. Significa, então, que Y é igual a 52%, tá? 52%. E essa vai ser a espécie com 78U. Ok? 78U. Estou enxergando aí direitinho. Então, isso significa que eles possuem um mesmo número de massa, tem nenhuma relação. O mais abundante é o 80, não, o mais abundante é o 78. Tá aqui. Então, se o mais abundante é o 78, eu elimino essa daqui, eu elimino a letra D, e ele é mais abundante com quanto? Ah, ele é mais abundante, Júlio, com 52% de recorrência. Então, resposta letra E. Tudo bem? Tranquilo aí, né? Fizemos bastante essa em sala também. Vamos subir e vamos fazer agora a questão 12. Na questão 12, ele me pede qual é o teor de lítio expresso em porcentagem em massa. A gente vai fazer o seguinte, então. Eu sei que 185 gramas
corresponde a 100%. A massa do lítio, eu só tenho, perceba lá na minha fórmula, ó, eu só tenho um lítio nessa fórmula inteira. Então eu vou colocar a massa de 1 mol de lítio, que são 7 gramas, e aqui fazer X, ok? Então, fazendo esse cálculo, resolvendo isso daqui, nós vamos encontrar que vai ser 3,7% aproximadamente. Então, resposta da questão 12, letra A. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Temos o seguinte, então, na questão de número 13. Nessa questão, então, ele me pede qual é a quantidade de átomos de ouro presentes nenhuma barra dessas daí de ouro, tá? Então, nós vamos na tabela periódica e a gente descobre que 1 mol de ouro, né, AU, 1 mol de ouro, nós temos 197 gramas e nós temos 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. A pergunta dele é: qual é o número de átomos? Então ele tem que me dar alguma informação. A informação que ele me deu foi aqui o 1,576 quilogramas, tá? Beleza. Bom, precisamos transformar de quilogramas para gramas, né, para a gente poder encontrar essa resposta aí, mas fazendo o cálculo, resolvendo isso, a gente vai encontrar que x é igual a 4,8 vezes 10 elevado a 24 átomos. Só isso, prontinho. Resposta letra C, sem maiores complicações. Tudo bem? Então vamos lá. Questão de número 14. Os cilindros representados a seguir são idênticos e contêm volumes iguais de diferentes gases nas mesmas condições de pressão e de temperatura. Contém a mesma massa de gás os cilindros. Bom, eles têm, se eles estão, pessoal, com volumes iguais, nós estamos nas mesmas condições de pressão e temperatura, o número de mols que eu tenho de cada um deles está exatamente o mesmo. Então eu tenho o mesmo número de mols de cada gás. Então eu tenho 1 mol desse primeiro gás, 1 mol do segundo gás, 1 mol do terceiro, 1 mol do quarto. Por quê? Se a gente tivesse número de mols, deixa eu ajeitar essa câmera aqui, se eu tivesse número de mols diferentes, obviamente, o número de massa poderia ser diferente. Então ele falou, olha, 1 mol de todo mundo aí. E como é que você sabe que tem 1 mol? Porque eles estão com o mesmo volume, mesma pressão e mesma temperatura. Muito bom. Uma vez que eles estão com o mesmo número de mols, para a gente poder saber a diferença, é só calcular a massa aí de todo mundo. Então, C3H8, nós temos uma massa aqui de 44. Não ficou bom para enxergar aqui, vamos lá. Eu tenho aqui, no primeiro, 44 gramas, tá? No segundo, nós temos 64 gramas do SO2. No terceiro, nós temos 44 gramas do CO2 e no N2 nós temos 28 gramas. Então, nós temos aqui 4 gases, onde aqueles que vão apresentar a mesma massa são C3H8 e CO2. Então, seriam os recipientes 1 e 3, resposta B de bola. Tudo bem, turma? Facinho aí essa questão? Vamos para a próxima. Questão número 15. Em um sachê de 4 gramas de pó para preparo de um refresco artificial, há 3,42 gramas de açúcar. Considerando que o açúcar é o C12H22O11, a quantidade em mol desse açúcar presente no sachê é de aproximadamente. Então, a gente tem o seguinte, C12H22O11, a gente vai encontrar aqui uma massa de 1 mol, teremos 342 gramas. Ele, na questão, está querendo saber a informação de quantos mols. Então, para isso, ele tem que me dar uma informação. E a informação que ele me deu é 3,42 gramas. Então, aqui eu tenho que x é igual a 0,01 mol. E aí, a resposta, obviamente, vai ser letra A. Tudo bem, turma? Como é que foram aí nessa prova? Manda aí uns comentários e aí a gente vai se falando. Qualquer dúvida, me procura na escola. Tá tudo certo, tudo bonitinho.
tá bom? Um beijo grande e até a próxima.